O Homem Mais Rico da Babilônia, onde descreve vários princípios sobre o que foi a Babilônia, o que era a Babilônia e como os cidadãos da Babilônia tornaram a Babilônia uma das mais importantes civilizações da Terra perante a nossa sociedade de hoje. Quais eram os mandamentos, quais eram os princípios e quais eram os pontos fortes desse povo, quais eram as ideologias talvez que ele seguia e quais eram os mandamentos do dinheiro perante isso. Um dos mandamentos perante o dinheiro era que, durante o livro, conta várias partes, mas um dos mandamentos perante o livro foi que, se tu ganha 10 moedas de ouro, tu gasta apenas 9 moedas de ouro e guarda uma moeda de ouro. Sendo assim, tu vai ter uma moeda de ouro guardada. E perante isso, durante 12 meses, tu vai ganhar 10 moedas de ouro ou R$ 1.000 e vai guardar R$ 100 todo mês. Sendo que tu vai viver com R$ 900. Mesmo assim, tu vai ter R$ 1.100 todo mês guardado. No final do ano vai ter 1.200. Então, tu vai ter como aquele 13º que a gente teoricamente diz que nós ganhamos e é o nosso dinheiro, nosso direito, a gente ganha mais, só que não, né? Porque ele é cortado, nosso salário é cortado em todas as partes. No final do ano a gente ganha esse 13º como se fosse que a gente estivesse ganhando alguma coisa, mas a gente não está ganhando, a gente trabalhou para isso. E nesse livro conta exatamente isso, o que é o dinheiro e como ele pode ser guardado para gerar o 13º no final do ano nós mesmos. Então, a gente deveria ganhar o nosso salário inteiro, que no caso não é 1.000, é 2.000, porque todas as taxas que o empregador paga sobre INSS, FGTS, governo, o imposto, todas essas coisas liquidam, destrói o salário do funcionário ao meio. Então tu não ganha R$ 1.000, tu ganha 2.000. Mas com tantos cortes da Previdência, disso e daquilo, acaba sendo cortado várias partes e tu recebe só 1.000. No caso desses 1.000, entre tu ganha 900 ou 700 líquido. Porque os outros 300 é em conta, isso e aquilo. E fora que, para tu sobreviver, sobra o que? Uns 200 pila, uns R$ 50 para tu poder sair. Porque a comida eu acho que entra no líquido também ou não. Porque tu tem o direito de comer, então as contas não. Então é um princípio que ele fala muito bem no livro. Outro princípio que ele fala no livro é tu saber gastar esse dinheiro que tu guarda durante o ano. Tu saber investir em locais corretos, em locais que renda. E tu tem a inteligência para isso. Porque o homem mais rico da Babilônia, ele começou com isso. Ele começou com guardar uma moeda de ouro todo mês no final do ano ter 12 moedas de ouro e pegar essas 12 moedas de ouro e guardar e reinvestir e colocar em coisas de empreendimentos que vai dar lucro para ele, emprestando dinheiro, construindo lugares ou isso aquilo. Teve outra parte no livro também que fala que ele era um escravo, parece que ele era um escravo, o locutor, o que estava lendo ali, parece que ele era um escravo, só que ele não tinha alma de escravo. E como ele não tinha alma de escravo, ele conseguiu sair desse monopólio que é a escravidão. Ele conseguiu se libertar porque ele não se via como escravo, ele não se via como naquela posição e a gente às vezes se vê numa posição que a gente não é, sabe? A gente sente que a gente não é aquilo, mas a gente está ali, 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 ali e com a comodidade da nossa sociedade e como talvez uma estabilidade nos prenda a esse quesito, a gente continua ali por muito, muito tempo, sendo escravo perante, ou não também. Porém, essa comodidade do escravo que dita no livro é tipo uma comodidade. E tipo, ele não era assim, ele era mais, ele não era escravo, ele era rei, talvez assim, entende? E ele conseguiu se sobressair. No livro conta exatamente como, não vou descrever aqui, mas é outro motivo muito importante, porque a gente tem que entender que às vezes a gente não está na posição que a gente é, mas que a gente pode sim sair dessa posição tomando algumas sérias atitudes. E esse livro é inspirado em umas tábuas que foram cogitadas, que foram pegas em argila enormes, em pedras enormes de argila na Babilônia, que hoje fica no Iraque, ali, entre o rio Eufrates e o rio. Ah, não vou me lembrar, Ganges, acho que é, não sei o que é outro. Mas é bem ali no meio do território do Oriente Médio ali. E era uma sociedade onde viveu há mais de 8.000 anos atrás e foi extinta há mais de 2.000 anos atrás. E até hoje esses princípios são tão válidos pra gente economizar dinheiro, saber gastar dinheiro, não emprestar dinheiro para outras pessoas que tu consegue, que tu acha, que tu tem certeza que não vai retornar e ter esse empreendimento certo no teu cérebro que tu às vezes tu tá nessa posição, mas tu não é dessa posição, então tu consegue se livrar tendo alguns insights, digamos assim, alguns pensamentos que consegue se livrar e mostrando que tu é mais que aquilo que está sendo imposto para ti naquele momento. E é um livro fantástico sobre várias coisas, sobre como a Babilônia conseguiu se manter como uma das cidades mais ricas
no Oriente Médio naquela época, sendo uma das principais civilizações da Terra, porque no meio daqueles dois rios, que eu não faço a mínima ideia qual que é o outro, mas era entre o Eufrates e o outro, não sei, não faço a mínima ideia, porém, ali era uma região muito infértil, não tinha irrigação, não tinha chuva, as plantas eram tudo mortas, em função de ser no meio de dois rios, né? E ali era uma planície horrível. Perante isso, ali surgiu matemáticos, ali surgiu engenheiros, ali surgiu professores, ali surgiu filósofos. O berço da nossa civilização foi a Babilônia e a Grécia Antiga. Então, a Babilônia foi de extrema importância para a nossa sociedade de hoje, como matemáticos, engenheiros, professores, dentre outras coisas, surgiram naquele local ali e construíram muralhas de mais de 100 metros de altura, enormes muralhas em volta da cidade para proteger a cidade, irrigação, modos de produção, pirâmides, que foi pirâmides, teoricamente foi pirâmides, porque a gente bota uma pedra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e vai fazendo assim. Em todos os lugares do mundo naquela época tinha pirâmides. No Egito teve pirâmides, aqui na América do Norte teve pirâmides, aqui nos Andes teve pirâmides, em todos os locais teve pirâmides, porque era mais fácil de ser construídas pirâmides. Lá também teve pirâmides. Só que perante a entrada dos turcos, acho que foi, aquela cidade foi completamente destruída e dizimada, sendo que só tem ruínas hoje lá e as pedras que conseguiram foram retiradas pelos museus da Europa que foram fazer expedições para lá sobre arqueologia, né, e descobriram vários desses monumentos escritos tendo as primeiras tábuas do mundo sendo ah, não sei, mas tem um Haturá, acho que é Hammurabi, é, exatamente, a primeira tábua do mundo de leis é o Hammurabi, teoricamente. E eles são escritas numa pedra de mais de 2 metros de altura, todas as leis sobre todos os princípios que hoje a gente tem. Por exemplo, quem rouba vai preso, quem bate mulher vai preso, quem infringe uma lei vai preso. Se tu faz alguma coisa, tu tem o direito a conseguir algo a mais. Por exemplo, se eu dou comida ao pobre, eu consigo o apoio da sociedade, eu consigo apoio, eu consigo isso, eu consigo aquilo, tendo todos os princípios de hoje em dia naquela época, sendo uma civilização de mais de 8 mil anos atrás. E é incrível, é um livro pequenininho que eu recomendo a leitura para todos. Então, muito obrigado pelo acesso e leve esses princípios para a tua vida, que é gaste menos do que tem, gaste menos do que tem e saiba investir esse dinheiro em lugares corretos, em lugares propícios a renderem mais, porque só assim tu vai conseguir ser rico e não tendo aquele pensamento que tu tá ali, eu tô aqui, agora já era pra mim, não. Tu pode sair daquele local sendo que o teu espírito não seja daquele local, aquilo é só um posicionamento que te posicionaram naquele momento. Está imposto aquilo, mas tu não pertence àquilo, então tu vai conseguir fugir daquilo. Por exemplo, pobres, escravos, periferias, jovens que estão em qualquer lugar do mundo. Se tu não é dessa situação imposta pela sociedade, pelo mundo para ti, tu vai conseguir se livrar sendo que teu espírito não seja. Então tu vai conseguir sair, tu vai conseguir almejar algo mais, porque tu não é. Então fica de extrema importância essa